uma paradazinha aqui, mas agora abriu. Eu não aparece o Jânio, está fechado, né? Ah, tá. Pronto, pode começar, aqui eu já consegui abrir. Pronto. Bom dia a todos, aqui os que estão presentes. Bom dia, desembargador André Luiz de Souza Costa, desembargador José Lopes de Araújo Filho, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, procuradora de Justiça, doutora Águeda Maria Nogueira de Brito, doutor defensor público Carlos George, serventuários, Lorena, os meninos que aqui que nos ajudam, Lúcio, Adilto, policiamento. Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão do dia 5 de maio de 2023 e indago aos senhores sobre a ata da sessão anterior. Se podemos aprová-la. Vamos aprovar. Excelência, só uma observação. A sessão do dia 3 de maio. 3 de maio, eu pulei para 5, né? Foi. 3 de maio. Obrigada, desembargador André. Então, declaro aprovada. Pela aprovação. Pela aprovação. Declaro aprovada a ata da sessão anterior. Vamos fazer aqui a leitura dos processos que foram adiados. De ordem da presidência da Câmara, passo agora a ler os processos adiados e retirados de pauta. Retirado de pauta, relator desembargador André Luiz de Souza Costa, embargo de declaração 062-4581, dígito 27.2019.8.06.0000/50.003. Embargante Manhattan Beach Riviera Empreendimentos Imobiliários, embargado Francisco Aloysio da Cunha. Adiados. Relatoria da desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga. O número de ordem desse último, qual é? Retirado de pauta foi o 21. Adiado. Aí agora passamos aos adiados. O 4 da pauta, apelação cível 024-2450, dígito 31.2020.8.06.001. Apelante FP2 Participações LTDA. Apelante Francisco de Assis Filomeno Gomes Neto. Apelado SMTC Participações e apelado JEA Participações. Número 15, apelação cível 0051-404, dígito 36.2021.8.06.0059. Apelante Maria Imaculada da Silva Botelho e apelado Banco Pan. 20 da pauta, apelação cível 0050-447, dígito 43.2021.8.06.0121. Apelante Maria Neuza Felipe Lopes e apelado Banco Mercantil do Brasil, S.A. Relatoria do desembargador André Luiz de Souza Costa. 22, agravo interno cível 0005654, dígito 75.2019.8.06.0125/50.000. Agravante Banco Santander e agravada Cícera Adriana Santos Souza. 23, apelação cível 0021.502/70.2017.8.06.0029, apelante apelado Antônio Batista de Souza e apelante apelado Banco do Brasil S.A. 24, apelação cível 020-1560, dígito 3.2023.8.06.0112. Apelante administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA e apelada Francisca Daniele de Souza Machado. 25, apelação cível 0200-320, dígito 32.2022.8.06.0041. Apelante Ibazar.com Atividades de Internet e apelada Raquel Leite Torquato Grangeiro. 26, agravo interno cível 019-0024, dígito 86.2013.8.06.001.
barra 50 mil, agravante Banco do Brasil S.A. e agravado Nádia Solange da Silva Galdino. 27, agravo interno cível 0052-390, dígito 12.2021.8.06.0084, barra 50 mil. Agravante Banco Bradesco e agravado José Antônio Rodrigues Castro. 28, apelação cível 013-6085, dígito 94.2013.8.06.001. Apelante Francisco Nunes de Souza e apelado Banco Bradesco. 29, apelação cível 022-9735, dígito 20.2021.8.06.001. Apelante administradora de consórcio nacional Honda. 30, agravo do instrumento 064-1762, dígito 36.2022.8.06.0000. Agravante Francisca Florencio Costa da Cruz e agravado Companhia Energética do Ceará, Enel. 31, embargo de declaração cível 0050-132, dígito 75.2021.8.06.0101, barra 50 mil. Embargante Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, embargada Rosimeire Braga de Lima. Embargo de declaração cível 062-5286, dígito 54.2021.8.06.0000, barra 5001. Embargante F.D.B.A, embargado F.D.B.A.S.R.P.B.D.C dos.S.A. Embargada B.D.C dos.S.A. 33, apelação cível 0050-809, dígito 41.2021.8.06.0090. Apelante Jorge Rosa Machado e apelado Bradesco Vida e Previdência. 34, apelação cível 0000-891, dígito 43.2018.8.06.0100. Apelante José Naninho Teixeiras Mato e apelado Banco Bradesco. 35, agravo de instrumento 062-1125, dígito 30.2023.8.06.0000. Agravante Unimed Fortaleza e agravado Mansueto Holanda Cavalcante. 36, apelação cível 0200198, dígito 51.2022.8.06.0095. Apelante Banco Bradesco e apelado Francisco Helder Nunes. Relatora Adriana da Cruz Danta. 51, apelação cível 010-5395, 72.2019.8.06.0001. Apelante Banco Bradesco e apelado Francisco Cavalcante Pessoa. 52, apelação cível 013-9650, dígito 56.2019.8.06.001. Apelante Maria do Rosário Alves Bezerra e apelado MRV mais incorporações. 53, apelação cível 0200-196, dígito 64.2022.8.06.0133. Apelante Antônia de Maria de Souza Gomes e apelado Banco Itaú Consignado. 54, apelação cível 0050-843, dígito 41.2021.8.06.0114. Apelante Maria Pereira de Oliveira e apelado Banco BMG S.A. Pronto, dando continuidade, obrigada, Lorena. Não temos processo 942, né? A doutora Adriana está de férias. E vamos para o processo com pedido de vista. Aqui está a informação do desembargador Lopes, que o senhor estaria trazendo o processo da ordem 56.
56, exatamente. Eu vou anunciar o processo. É uma apelação 001002010-2020 e da Vara Única da Comarca de Irauçuba. O apelante é o Banco Honda S.A., advogados Gustavo de Souza Lopes, Irã Leão Duarte e relatora Jane Ruth Maia de Queiroga. É aquele processo, né, que foi, eu reconheci, anulei a sentença de ofício, mas tinha reconhecido a intempestividade, né, porque tinha sido já desde o início, tinha uma certidão que falava da intempestividade. E, inclusive, Vossa Excelência até disponibilizou, mas eu passo a palavra a Vossa Excelência para proferir seu voto vista. Só um minutinho aqui. De antemão, já informo que acolho totalmente, né? E parabenizo pelo brilhante voto, por ter observado essa certidão, né? Foi ótimo, porque realmente elucidou essa questão, né? A única questão que estava o empecilho. Muito obrigado, desembargadora presidente Jane Ruth de Queiroga. Bom dia a todos, renovando meu bom dia. Colegas eminentes pares, a presente apelação refere-se à pretensão recursal de um banco, no caso o Banco Honda S.A., oferecida nos autos da ação de busca e apreensão e com fundamento no Instituto da Alienação Fiduciária. Ao se deparar com a sentença que extinguir o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de que não havia recolhido as custas processuais para a propositura da demanda, a instituição financeira, Banco Honda, apresentou o presente apelo. Em seu recurso, defendeu que o juízo, a qual equivocara-se, pois, junto com a inicial, havia o comprovante de recolhimento das custas processuais, merecendo, assim, reforma em razão do erro em procedendo. Na sessão do dia 12/4/2023, a digna relatora desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga apresentou seu voto, já lançado no sistema. Na oportunidade, entendeu que o apelo, apesar de ser intempestivo, enseja a anulação da sentença em razão do equívoco do magistrado de primeira instância. Pois bem, ao me deparar com as razões suscitadas em seu voto, pedi vista dos autos para melhor análise. Nesta esteira, constatei que a apelação deve ser considerada como tempestiva. Isso porque o termo final para a interposição de seu recurso estava previsto para o dia 14 de outubro de 2020. Ocorre que, conforme noticiado no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará, o sistema de peticionamento eletrônico do ESAGE, no primeiro grau, apresentou inconsistência entre os dias 13 de outubro de 2020, às 22h32, até o dia 15 de outubro de 2020, às 19h21. Tal evento atrai a incidência da portaria número 510/2015, publicada no Diário da Justiça do dia 7 de abril de 2015. Com efeito, quando verificadas falhas no sistema ESAGE, no peticionamento eletrônico, que o indisponibilizem, o ato normativo em referência prevê prorrogação do prazo final até o dia útil subsequente, a fim de possibilitar a prática de ato processual atribuído à parte interessada. No caso dos presentes autos, o dia útil seguinte seria 16 de outubro de 2020, data em que coincide com o dia em que a apelação foi interposta, o que comprova, assim, a tempestividade da apelação. Por oportuno, destaquei em meu voto, disponibilizado a Vossas Excelências, o entendimento do STJ e desta Corte, além dos dispositivos normativos que regem a matéria
as quais confirmam a conclusão a que cheguei. Desse modo, com a devida vênia, entendo que a apelação deve ser conhecida e, por consequência, havendo comprovante de recolhimento das custas processuais, a anulação da sentença à medida que se impõe por erro improcedendo. Por outro lado, apenas por apreço ao debate, caso logre sucesso a tese de que o recurso é intempestivo, entendo também necessário registrar minha divergência quanto aos fundamentos lançados pela digna relatora. É que, na hipótese em que se reconhece a peça recursal como intempestiva, a consequência disso, naturalmente, seria considerá-la inexistente, conforme precedente do STJ colacionado na minha manifestação. De fato, convém lembrar que o juízo de admissibilidade recursal é etapa prévia e necessária e permite o regular processamento do feito até que se atinja sua finalidade, que é o julgamento de seu mérito. Caso a parte resignada com o teor da decisão proferida em primeira instância, não tenha cumprido com qualquer dos pressupostos intrínsecos, que são o cabimento, a legitimidade recursal, o interesse recursal, a inexistência de um fato impeditivo ou extintivo, e os pressupostos extrínsecos, regularidade formal, também a tempestividade e preparo. A óbice para análise das matérias suscitadas, ainda que estas sejam de ordem pública, conforme o entendimento do STJ. Desse modo, eminentes pares, para a tese da intempestividade da pretensão recursal, caso logre sucesso, que não acredito, peço escusas novamente para registrar a minha discordância quanto ao fundamento utilizado pela nobre desembargadora relatora, a qual, apesar de reconhecer extemporânea a peça, afastou o caráter de prejudicialidade do juízo de admissibilidade recursal e anulou a sentença de ofício. Nessa hipótese, caso considere admissível o recurso por ser intempestivo, este não deve ser conhecido e a sentença, por conseguinte, mereceria ser mantida. Nesses termos, a partir do fundamento esposado acima e divergido apenas nos fundamentos da ementa da eminente relatora, melhor dizendo, voto para conhecer do recurso de folhas 38/44, por entender presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e dar-lhe provimento para anular a sentença e determinar a devolução dos autos à instância de origem para regular trâmite. É o meu voto, desembargadora. Obrigada, desembargador Lopes. A parte que foi a divergência do senhor com relação de Vossa Excelência, eu acolho totalmente com relação ao fato de que não era tempestiva, né? Tinha uma certidão de que tinha tido ocorrido um problema no sistema e não era tempestiva. Eu acolho, né, essa mudança, alteração, e mantendo a decisão com relação à extinção. Aliás, a anulação da sentença por conta do equívoco do nobre juiz. Então, assim, o desembargador André já tinha votado com essa retificação. É aquele caso, colegas, que o juiz tinha determinado que a parte recolhesse as custas, e ela já havia recolhido. Aí, com o silêncio da parte, ele extinguiu, e ela apelou, mostrando que já tinha recolhido as custas. Aí tinha sido a certidão e tudo, e pelas datas que constavam, de que tinha sido intempestiva a apelação dele. E, embora intempestiva, eu peguei e reconheci de ofício a anulação, porque as custas já tinham sido recolhidas. E como há esse precedente do STJ, de que não passando o juízo de admissibilidade, não caberia nem analisar
a questão de ordem pública, né? E o desembargador logo está se posicionando pela essa tese do STJ, de que não caberia. Há divergências, mas, assim, nesse ponto ele está acolhendo que não deveria a gente prosseguir caso não haja juízo de admissibilidade, né? Mesmo em matérias de ordem pública. Quer dizer, se não tiver o preparo, não tiver tempestiva, não caberia a gente passar adiante. Eu deixei esse voto assim, para poder a gente até ver se posicionar, se a gente vai todos entender dessa forma, né? Não é um 942, mas a gente pode até ouvir os demais, o Jaime, para que a gente torne definitivo esse entendimento. Porque se fosse intempestiva, no caso aqui não, está solucionado, não era intempestiva, né? Então está tudo correto. Desembargador Lopes, né, como eu já parabenizei, brilhantemente observou que tinha ocorrido um problema no sistema e naquele dia, então, alterou a data, então não foi intempestiva. Então está ok, passou pelo juízo de admissibilidade. Em outros, a gente não vai acolher, vai seguir o entendimento do STJ nesse sentido. Eu indago o desembargador André e o desembargador Jaime, para que a gente possa logo firmar nosso entendimento aqui com relação a isso. Para os casos vindouros, a gente já pode decidir com esse entendimento. Passo a palavra ao desembargador André. Desembargador, assim, bom dia aos colegas, oficialmente agora, bom dia, desembargadora Jane Ruth, bom dia, desembargador Zé Lopes de Araújo Filho, bom dia, desembargador Jaime Mendes Neto, bom dia, eminente representante do Ministério Público, Águida Maria, ao representante da Defensoria, doutor Carlos George. Nesse momento, desembargadora, eu vou optar só em julgar o caso concreto. Como Certo. não é um 942 e a gente não está decidindo, porque a priori eu costumo seguir as decisões do STJ, apesar do livre convencimento, mas como o tribunal tem um papel no nosso ordenamento jurídico de unificar a interpretação sobre a legislação infraconstitucional, a priori eu sigo as decisões do STJ quando transitarem julgadas e quando não estão pendentes de recurso no STF para decidir a questão. Então, nesse caso, nesse momento, fui não me manifestar a priori sobre os outros casos e acho que quando a gente formar um 942, até porque eu acho que já tem uma interpretação fixada nesse momento, né? A senhora falou muito bem, esse caso concreto já foi resolvido, né? E, em outros casos, a tendência minha é seguir o posicionamento do STJ. Obrigado, excelência. Tá, obrigado, desembargador André. Passa a palavra ao desembargador Jaime. Devia se pronunciar ou deixar para outro momento? Pois não, excelência, eu aproveito a oportunidade para reiterar meus cumprimentos a todos os presentes. Excelência, como disse o desembargador André, eu posso adiantar que sou simpático, sim, à tese defendida. Entretanto, eu sou muito criterioso em analisar caso a caso. É claro que o tema, de forma geral, ele sim, como eu diria, propício a um acatamento nosso. Entretanto, como disse o desembargador André, seria interessante que essa tese fosse realmente fixada quando de alguma oportunidade de julgamento estendido em que nós poderíamos, sim, colher, né, de forma eficaz e válida os respectivos entendimentos. Tá certo. Mas mais adiante, sou muito simpático, né, à tese defendida. Tá. Então, cada caso, né, a gente vai analisar novamente, né, ver as situações. Tá, obrigada. Desembargadora, por gentileza. A senhora, eu acho que indagou sobre quando ocorre a... intempestividade. Exato. Um dos o juiz de admissibilidade, pressupostos, geral, o né? juiz de admissibilidade, Eu penso que sempre que ocorrer a inexistência de um dos requisitos, não há como prosseguir Foi isso que o senhor... prosseguir o julgamento, né, ou a apreciação de mérito de qualquer, mesmo que seja de ordem pública a situação. Uhum. Tá? Ok.
Então, Certo. vamos... no caso aí, o voto vista... a senhora reconsiderou. Então, a senhora deverá lavrar o acordo, né? Então, aqui a Câmara, o julgamento seria a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar, aliás, para não negar provimento, né, para dar provimento. Agora, eu penso que faltou só o desembargador André. Do recurso. Eu acho que o desembargador André se posicionou agora. Não, nesse caso concreto, ele acompanhou. Acompanhou, tem razão. O desembargador Jaime, cada caso fosse olhando, né, fosse analisando. Certo, ok. Né? Então, é reconhecendo de ofício a anulação da sentença. Conhece o recurso, mas de ofício anula a sentença. O julgamento foi esse. Tem mais algum, desembargador Lopes? Eu penso que não. Certo. Parece que o desembargador Jaime tem um processo, não é não? Sim. A Lorena está me informando que só tinha esse mesmo, que acabou de me dizer. Confere, ninguém mais tem vista. Pronto. Não, até para explicar. Até para explicação, é porque o desembargador Jaime pediu, peço licença, desembargador presidente, o desembargador Jaime pediu vista de um processo que eu fui relator, e só que não tinha sido liberado ainda o voto, essa questão do ESAG e tal, e eu liberei somente agora, não deu tempo para ele analisar. Esse processo que está na pauta aí, desembargador Zé Lopes, é um processo que era meu, o relator, o desembargador Jaime pediu vista, só que o voto ainda não tinha sido liberado para ele, aí foi só liberado agora de manhã. Aí por isso que não está não tem possibilidade do desembargador Jaime analisar e trazer o voto dele. Ok. Obrigado, desembargador André, pela explicação. Então, aqui passamos a terminar os processos com vista e vamos para pautas que faltaram votação. O primeiro que está faltando é o da pauta, é o 01. É uma apelação 016-1373-68-2018. É da 13ª Vara Civil. O apelante apelado é Flávio Jorge de Souza Batista Filho. A advogada é Ana Tereza de Almeida Batista Barbosa. E o apelante apelado Itaú Unibanco S.A., advogado Ricardo Negrão. E outro apelado e apelante, aliás, apelante apelado, Kelvio Queiroz Caran. O advogado é o Rodrigo Portela Oliveira e o Vitor Holanda Freire. E André Arraes de Aquino Martins. Relatora Jane Ruth Maia de Queiroga. Esse processo está faltando o voto do desembargador André. Posso manifestar, desembargador? Com a palavra, Vossa Excelência, desembargador. Desembargadora, eu não votei antecipadamente. Aqui trata de uma ação de cobrança de descumprimento contratual com danos morais, onde a senhora Vossa Excelência faz todo o relato e há um caso, o que divide aqui é que o dano moral envolve a questão de não cumprimento do contrato. Deixa eu ver se é o mesmo que eu li ontem aqui. Pronto. Envolve o custo cartorário e também pagos pelo comprador, estimado em 40.600, onde o juiz da primeira instância fixou os danos morais em R$25.000. E Vossa Excelência entendeu por baixar para R$10.000. A partir do relato dos casos, eu pego um trecho aqui do voto de Vossa Excelência diz assim, na emenda. E dano moral há, mas não somente pelas circunstâncias do decurso do tempo, 10 meses de atraso. No caso, circunstâncias excepcionais vêm configurar a lesão extrapatrimonial. São observadas razões de ordem fática capazes de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. O autor ou vendedor tiveram suas finanças presas num período em que sua filha estava hospitalizada com leucemia mieloide aguda 5. Na hipótese vertente, ocorreu a frustração da legítima expectativa da parte autora em virtude da postergação exagerada da data prevista para o recebimento do dinheiro, cuja situação excedeu de sabor comum do cotidiano, consubstanciando o dano moral
porque a falha do serviço bancário importa em desinficador do drama pessoal vivido pelo demandante, qualificando-se como fundamento relevante a implicar em abalo imaterial. Existe, assim, uma circunstância específica, além do indevido atraso da transferência do crédito, capaz de provocar lesão à personalidade do autor. Aí a senhora cita um precedente do ministro recém-falecido, o ministro Paulo Tassin Severino, e a partir disso, Vossa Excelência diminuiu o que o juiz fixou de 25 mil para 10 mil reais. Eu, com reciprocidade e respeito, desembargadora, minha única divergência, aproveito os fundamentos do voto de Vossa Excelência, pelo caso concreto, inclusive relatado de Vossa Excelência, inclusive por um caso até semana passada que a outra Câmara julgou, e até eu compartilhei no grupo, sobre a fixação do dano moral, eu peço vênias a Vossa Excelência, o desembargador Zé Lopes, que já emitiu o voto, para seguir a decisão da primeira instância e manter a indenização por danos morais em 25 mil reais. É como eu voto, Excelência. Obrigada, desembargador André. No caso desse processo, eu apliquei a orientação do STJ no sentido de fazer o cálculo para os danos morais, seguindo o cálculo bifásico. Na primeira fase, verificando os precedentes, e na segunda fase, os casos concretos. Então, eu verifiquei que aqui nas câmaras, as 4 câmaras do TJCE, que o máximo que tinha fixado era 10 mil, né? E casos para um atraso de 1 ano e 8 meses. O nosso são 10 meses. Eu ponderei mais o fato da situação que ele passava com a filha para chegar a esse valor de 10 mil. Né? E considerando que a primeira fase seria 10 mil, e mantive os 10 mil nesse sentido, percorrendo essa orientação, de que calculando primeiro os precedentes, depois o caso concreto. Né? E mantive em 10 mil. Não vi como chegar nos 25, se a média daqui era 10 mil, né? E atingiu 25. Então, foi nessa orientação. Mas entenda a divergência, está anotada, como é uma apelação, vai passar para o 942. Excelência, só fazer uma pequena observação. Aí a gente está falando, eu sempre respeito o posicionamento da senhora, ainda que eu divija de alguns. Na semana passada, teve um julgamento no tribunal, onde cliente que está até na página do tribunal e está no Instagram, nas redes sociais do tribunal, foi divulgada a decisão, a relatoria até do desembargador, se não me engano, foi o desembargador Durval. Cliente que precisou esperar por mais 2 meses o conserto do carro deve ser indenizado em R$ 21.300. E de dano material só foi 7 mil e pouco. 15 mil foi só pelo dano moral. E nesse caso, a cliente esperou 2 meses para um conserto de carro. No caso aqui, o banco, que injustificadamente, Vossa Excelência analisou isso muito bem, demorou 10 meses para liberar o que tinha sido contratado, ainda mais a situação que estava a filha do cliente, do consumidor. Então, ponderando essas questões, e aqui eu não estou fazendo um rebate, é só para mostrar de onde eu tive essa percepção, essa interpretação de manter o valor fixado inicialmente pelo juiz. Fui realmente incentivado pelo posicionamento tomado na semana passada pelo Tribunal de Justiça. Mas, obviamente, tenho certeza que no 942, com a participação de todos os colegas, nós podemos discutir a partir do ponto de vista de Vossa Excelência e a partir do meu ponto de vista. Muito obrigado, Excelência. Obrigada, desembargador André. Pontuando também que, nesse caso aqui, foi um atraso, a questão não era, só para deixar claro para os demais que não conhecem o processo, né? Os demais colegas. Nós ponderamos tanto a questão da filha, mas a questão não é a filha em si, não. O dano moral aqui é por conta de que teve um atraso. Ele vendeu o imóvel, né? Ele vendeu o imóvel e porque quem comprou financiou e o banco demorou no repasse desse dinheiro. Né? Então, a gente manda recalcular, tem todos os juros, tem tudo, né? E seria o infortúnio que ele passou por esse atraso e estar vivendo isso no particular. Então, a gente ponderou, tanto eu e o desembargador André também no voto divergente, ponderando esse particular desse momento que ele passava. Mas esse momento que ele passava, assim, é como se fosse desconhecido para o banco, né?
Apenas ele trouxe e a gente sensivelmente ponderou. Só para esclarecer a vocês, que vocês podem estar achando que seria a gente falando só nisso, né? Mas prosseguindo. Então, esse aí fica o voto divergente, desembargador André, a Lorena faz as anotações, e o próximo da pauta... Ah, sim. Desembargador Lopes, nesse caso do 1, o senhor mantém o voto? Obrigado, desembargadora. Eu vi que a senhora analisou bem o processo, né? E eu mantenho o voto provisório. Tá bom. Obrigado, desembargador Lopes. O seguinte é o 6º, também é da minha pauta, e está faltando o voto do desembargador Lopes. Eu vou anunciar aqui. É uma apelação 0056-243-75-2007. É da 9ª Vara Civil de Fortaleza. O apelante, Josadark Ferreira de Oliveira, o defensor público, né, que eu represento, a Defensoria Pública do Estado do Ceará, que é brilhantemente representado por doutor Carlos George, e o relator Jane Ruth Bate Queiroga, da minha relatoria. Vou abrir aqui o 6º. Está faltando só o voto de Vossa Excelência, desembargador Lopes. É o número 6, não é isso? É. Sei. Ah, já sei qual é aqui. A Jaqueline, né? Não, Josadak. Desembargador, eu vou pedir vista desse processo. Preciso examiná-lo. Vista concedida. O próximo... Desembargadora, aproveitando esta oportunidade, eu pedi vista desse processo. Já se torna vista coletiva, né? Não, é a partir do 2º. A partir do 2º, desembargador Lopes. É? É. Tudo bem. O 19 da pauta é um agravo interno. 062-7271-24-2022. É da Vara Única da Comarca de Aurora. O agravante LMA do NR, PMN da SA. Isso aqui é a empresa? Tem SA? O que é meu nome? Lázaro, né? Deixa eu ver aqui o nome da empresa, que com iniciais eu só gosto quando é segredo de justiça. A Unimed. Não? É? É segredo de justiça mesmo. É. E advogado, Paulo Geórgio Quezado Gugel e Silva, agravado, U-C de TM Limitada. A Unimed. Não bota mais isso, não. Advogado, Davi Sombra Peixoto, relatora Jane Ruth Mate Queiroga, 19. Está faltando o voto do desembargador Lopes. Certo. Esse processo também eu preciso dar uma examinada com mais tempo, de forma que eu peço vista dele também. Tá, vista concedida. O próximo, 38. O 38 é uma apelação civil 0050-724-30-2021. Vara Única da Comarca de Cedro, apelante Banco Bradesco Financiamento S.A., advogado Francisco Sampaio de Menezes Júnior, apelada Maria Henrique de Souza, advogada Maria Jéssica de Souza Sampaio, Luana Galdino Dias Bezerra, o relator desembargador José Lopes de Araújo Filho. Aqui está faltando meu voto e eu acompanho o relator. Então, já que o desembargador Jaime também acompanha o relator, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. 42. É uma apelação 0050-380-02-2021. Da Vara Única da Comarca de Lavras da Mangabeira. Apelante é o José Nunes Pereira, advogado Marcos André Fortaleza de Souza, apelado Banco Santander, S.A., advogado Lourenço Gomes Gadelha de Moura, relator, desembargador José Lopes de Araújo Filho. Também já tem um voto, aliás, eu acompanho o voto do relator e passo a palavra ao desembargador Jaime.
Eu, da mesma forma, Excelência, acompanho o voto do eminente relator. Obrigado, desembargador Jair. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe parcial provimento. Tem mais algum? Bom, então, esses processos foram os que estavam faltando. E eu anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório previamente, sejam os inclusos em pauta, bem como os extra-pauta, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Então, nossa sessão hoje terminou recorde, 9h43. Embargador, o processo 42, deixa eu ver aqui uma coisa. Foi esse que agora a senhora anunciou, não foi? Foi, a gente votou, então... É o A gente votou 0050. agora na sessão. Tá bom, tá certo. E eu queria só registrar aqui, parabenizar aqui o desembargador André e desembargador Lopes, que participaram ontem, né, da rota da Semana Nacional, Semana Estadual. Vocês podem até esclarecer melhor sobre uma roda de conversa, sobre a discriminação. Deixa eu ver aqui. Na verdade, desembargador, deixa eu ver os dados. eu agradeço. É a segunda semana, na verdade, parabéns. Eu ia propor 2 votos de congratulações. Mas o primeiro é a juíza Socorro Bucão, que ela é presidente da Comissão de Enfrentamento e Prevenção do Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação no âmbito do Poder Judiciário cearense. Ela foi presidente na gestão passada e agora foi reconduzida pelo Eduardo Abelardo. E tem uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, NJ, que os tribunais de justiça dos estados promovam a semana de combate ao assédio moral, ao assédio sexual e à discriminação em cada corte. Aí eu tive a honra de ser convidado para participar da primeira mesa. Lá estava eu, a desembargadora Jorisa Pinheiro, que é ouvidora de justiça, a juíza Socorro Bucão, o desembargador Benedito Helder, que é membro da comissão que eu presido, que é a Comissão de Políticas Judiciárias de Promoção da Igualdade Racial, e também empresário, ativista, cantor de rap e presidente nacional da Central Única das Favelas, conhecido e chamado como Preto Zezé. E faz questão de registrar, era um jovem negro que morava na comunidade, lavava carro em frente à Assembleia, e hoje é conselheiro do BTG, também é importante, mas Conselho de Administração do BTG Pactual, da Fiesp em São Paulo, é um cearense aqui das quadras, do Conselho de Administração da Gol. Então, é um jovem que é um exemplo, uma liderança. E agradeço generosamente, desembargador Jânio Ruth, a lembrança de Vossa Excelência. E tivemos lá a presença do desembargador Zé Lopes Araújo, a desembargadora Nailde Pinheiro, da desembargadora Graça Esquental e de outros juízes. Foi a abertura da semana, que continua a semana toda. Hoje vai discutir sobre etarismo e o Poder Judiciário. Amanhã, aí tem um dia que é sobre a questão de gênero, né, questão de gênero, e tem outra mesa, tem a programação, inclusive foi aberta ontem com uma abertura, teve até o vice-presidente, Mardo Heracto Vieira, não pôde comparecer, teve outros colegas nossos, uma exposição de fotografia que está aí no hall, né, do Fórum Cláudio Bevilacqua. E eu queria aproveitar a oportunidade, desembargadora Jane Ruth, para aí pedir um voto de congratulações à comissão, a desembargadora Socorro Bucão e a comissão, e já aproveitando o embalo, como a desembargadora Jane Ruth nos avisou, diligentemente, generosamente, no último dia 30 de abril foi aniversário da secretária da terceira Câmara, Lorena Monteiro, e eu queria propor um voto de congratulações. Nós sabemos que a Câmara, nós aparecemos na atuação da Câmara, mas sem o apoio de cada pessoa que faz acontecer as sessões, e a Lorena Monteiro, sob a direção da desembargadora Jane Ruth, é que coordena isso. Então, eu proponho um voto de congratulações pelo aniversário dele, pelo transcurso do aniversário da Lorena Monteiro, e um voto de congratulações para a doutora, nossa juíza colega Socorro Bucão e os membros da comissão, o outro juiz membro da comissão, pela realização da semana. Era isso, desembargadora. Obrigado pela palavra. Aprovadíssimo. Eu passo a palavra aos demais, se querem fazer algum registro. Não, apenas reforçar que eu acompanho com satisfação a proposta do eminente desembargador André Costa.
né? E parabenizo a ele, ao desembargador Lopes, né, pela participação num evento tão marcante e que busca resgatar, né, valores preciosos do âmbito da nossa sociedade. Meus verdadeiros e sinceros parabéns. Ótimo. Obrigado. A Então, Defensoria Pública também se acosta, a Defensoria Pública também se acosta às congratulações ofertadas, mencionadas pelo desembargador André Costa, até porque essa semana faz parte, a Defensoria também é muito participativa verdade. nessa política, certo? E ela se acosta a essas congratulações do desembargador André e também dá os parabéns à coordenadora, a doutora Lorena, que atende muito bem as pessoas aí, uma presteza fora do comum. Parabéns para ela também. Obrigada. Eu também parabenizo, e é muito interessante essa comissão da visibilidade, né? A esse caso, os casos já tão que trazem tanto malefício às vítimas. Parabéns. Verdade. Aproveito a oportunidade e agradeço o carinho e a lembrança de todos. Podem contar comigo. Obrigada. Obrigada. Desembargador, eu também quero apresentar minhas congratulações ao desembargador André Luiz de Souza Costa, que fez uma palestra muito boa mesmo, muito excelente. Ontem, na roda de conversa, né, sobre o papel do judiciário e a promoção da igualdade e da equidade racial. Hoje nós teremos, parabéns, desembargador, hoje nós teremos o etarismo institucional, às 16 horas. Ele é transmitido também pelo YouTube. Viu? Então, às 16 horas, seria bom a gente não esquecer esse horário. Vossa Excelência vai participar, né, desembargador Lopes? Vou participar. Vão participar o promotor Alexandre de Oliveira Alcântara, desembargadora Lira Ramos de Oliveira, a minha pessoa, juíza Leopoldina de Andrade Fernandes e o advogado Rafael Castelo Branco. Vai ser no auditório Floriano Benevides, ali no 2º andar, pertinho do elevador. Então, nossos membros aqui estão de parabéns, né, por essa participação. E a contribuição, né, nesse assunto tão importante, que é o combate ao assédio e à discriminação. Então, vão muitos registros, desde que já se encerraram. Desejo a todos um ótimo dia, um restante de semana com muita saúde, paz, tudo de bom para todos. Um abraço, Carlos George, Águeda, André, Jaime, Lopes. Um abraço. Deus com vossas excelências. Um abraço para todos. Uma boa semana. Até amanhã no Tribunal Pleno. Lorena. Um abraço. Até quarta. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.